sessão da manhã, a sessão da tarde ou sessão corujão, para poder chegar aí aonde é que você tiver, que você esteja. Vamos ao direito à informação. Mete o dedo logo abaixo, se inscrevendo e fortalecendo. Temos aqui vídeos diariamente e periodicamente, falando acerca do seu cotidiano. Exatamente. Atualiza, mantenha-se informado e vamos se adequar aí ao conhecimento. Aqui você tem direito à informação. Se inscreva no canal, fortaleça. Você é importante. A sua visita, a sua vinda até aqui é muito importante. Entretanto, nobres senhores, temos trazido matérias que têm levado aí para todos os nobres senhores. São matérias interessantes e pertinentes, até mesmo polêmicas, criando muitas vezes uma situação. Mas eu quero dizer aos nobres senhores, reflita, relacionado às questões de nossa atualidade, de nossa modernidade. Entretanto, você já ouviu e deve ter ouvido falar. Você ouviu ou tenha visto falar, seja, acerca dos drones, acerca desses aparelhos, uma brincadeira simples que pode virar crime. Uma simples brincadeira, um simples brinquedo que pode virar crime. Temos tipos de drones que são meros brinquedos. Temos drones que não é tripulado, mas existem drones produzidos que são tripulados. Entretanto, nobres senhores, a regulamentação dos drones frente a tecnologias de inteligência artificial. Você já deve ter ouvido falar acerca, eu diria, da inteligência artificial. Você deve ter ouvido sobre a inteligência artificial. Você tem visto falar aí acerca da inteligência artificial. É que a máquina vai reproduzir a habilidade, a velocidade dinâmica, aerodinâmica do próprio ser humano. Entretanto, senhores, a problemática da inteligência artificial relacionada ao quê? A sua imagem, a sua intimidade, a sua personalidade, relacionado a todo o seu aparato de privacidade, ligado à sua imagem, ligado à sua intimidade, ligado à sua própria personalidade, à sua pessoa. Entretanto, nobres senhores, existem situações em que vai ocorrer que, diante desta matéria, frente às novas tecnologias, eu diria aos nobres senhores, qual seria a responsabilidade civil, a responsabilidade penal, a responsabilidade administrativa, a responsabilidade do uso desses aparelhos, que cada dia tem se tornado comum. Entretanto, nobres senhores, retomando ao nosso assunto, que é bastante pertinente, qual é a responsabilidade daqueles que utilizam de tais veículos não tripulados? Entre esse direito, Senhor, que deve regular a vida em sociedade, temos como escopo produzir o bem comum, a paz pública, a convivência harmônica e pacífica entre os cidadãos. O ser humano, desde o seu nascimento com vida, lhe é assegurado a personalidade, sendo sujeito de direitos e deveres na ordem civil. Logo, os direitos de personalidades, também chamados de originários ou fundamentais, sendo aqueles essenciais à própria pessoa humana, lhe é atribuído, e dentre eles destacam-se os direitos à privacidade, à intimidade, que em algumas ocasiões pode resultar em conflitos. Logo, temos à frente as altas tecnologias de inovações que têm se apresentado cada vez mais. Verifica-se que a intimidade e privacidade das pessoas têm por vezes sido violadas, ao que fazem surgir bases para esse estudo. Entretanto, sempre, a expansão dos drones
para fins militares, espionagem, patrulhamento ou auxílio de artilharia, se popularizou de uma tal forma desde os primórdios da Guerra Mundial, sendo que qualquer cidadão hoje pode adquiri-lo em sites de vendas ou diretamente em lojas especializadas. Entretanto, a comercialização, o descontrole, tem causado uma preocupação relacionada aí, eu diria, violar a privacidade e a intimidade das pessoas. Observa os aspectos legais para sua utilização. Entretanto, senhor, os drones, eles carregam uma câmera, na maioria daqueles de categoria de alta definição em HD, e ele é capaz de escanear, tirar fotos. É possível fazer uma sessão de fotos em diversos momentos e circunstâncias. Esses drones são carregados de quê? De inteligência artificial. A problemática mora aqui, a privacidade e a intimidade em face aos direitos fundamentais. Para utilizar uma análise nesse contexto, no artigo 5º da Constituição Federal, a necessidade de regulamentação dos drones. A partir da questão em foco, o método de abordagem dedutivo, que pode aí, eu diria, em sentidos gerais, para abordar um ponto específico. Entretanto, com relação a esse procedimento, a pesquisa que poderíamos dizer que pretende conhecer, discutir com base na legislação vigente, o avanço das altas tecnologias frente à problemática do direito à privacidade e à intimidade, face aos direitos fundamentais. Entretanto, nobre senhor, os drones, eles têm repercutido na sociedade de uma forma que tem avançado. Uns utilizam para brincar, para praticar o esporte, para se aventurar ou de maneira profissional mesmo. E outros usam para a prática dos crimes, para fazer com que esse mesmo instrumento, esse mesmo objeto, possa levar drogas para os presídios, levar armas, levar objetos, petrechos e apetrechos. Entre esses direitos de personalidade, senhores, que vai visar regular a vida, a comunidade em determinada época, tem os seus braços alongados. Porém, a defesa social é necessária. Para a pessoa basta ter vida humana, existir por pertencer a todo e qualquer ser humano. Não se admite distinções relativas aos direitos da personalidade entre esta ou aquela pessoa, independente de crença, cor, raça, sexo ou outra discriminação qualquer. Ainda de considerar que a lei pode emprestar personalidades a grupos de indivíduos, associações e sociedade e fundações. Entretanto, relacionado ao que é pertinente à personalidade, ter vida, existe o término da personalidade. Portanto, se dá com a morte, pois sua vez pode ser real ou presumido. Logo, a morte real está prevista no artigo 6º do Código Civil, provando-se pelo atestado de óbito, pela justificação em caso de catástrofe e não encontro do corpo, conforme aduz o artigo 88 da Lei 6.015 de 73. Esta personalidade tem os seus direitos originários, compreende o que os direitos fundamentais da pessoa humana, objetivando resguardar a sua dignidade, incidindo sobre a vida da pessoa, a saúde, a integridade física, a honra, a liberdade física ou psicológica, o seu nome, sua imagem, a reserva sobre a intimidade da sua vida privada. Entretanto, podem, para proteger a essência de sua personalidade e suas qualidades mais importantes, relacionada aí para resguardar ou acontecer em caso de violação, não apenas um ilícito civil, mas também penal, como homicídio, lesão corporal, calúnia, injúria, difamação, cárcere privado, dentre outros. O ilícito ao direito de personalidade gera a chamada responsabilidade civil por parte daquele que comete tal ilícito, denominado de ato ilícito. Nesse entendimento, o ilícito é conceituado no artigo 186 do Código Civil, como sendo o ato decorrente da ação ou omissão voluntária. Temos aí a negligência, a imprudência, a imperícia, que violar direito ou causar dano a alguém.
Entretanto, nobres senhores, relacionado à liberdade de expressão ou da intimidade ou vida privada, constitui um ato ilícito que, por sua vez, gera a chamada, eu diria, de responsabilidade civil. Entretanto, o dever de indenizar, estando em poder do prejudicado, facultas, eu diria, o direito subjetivo, podendo agir de acordo com o direito objetivo, as regras da lei, e de invocar o Estado juiz, a sua proteção e aplicação na defesa de seus legítimos. Entretanto, nobres senhores, o artigo 5º 35, inciso 35 da Constituição. O Código Civil também vai dedicar os direitos de personalidade, entretanto, que são intransmissíveis, irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitações. Entretanto, nobres senhores, podemos adentrar entre esse interesse no aspecto do direito internacional, do direito contemporâneo. Podemos fazer uma análise em foco relacionada à integridade física, que se divide em direito à vida e direito sobre o próprio corpo. O direito à vida consagrado a todo e qualquer ser humano, como os demais direitos da personalidade. Possui a sua proteção, cara, de forma evidente, até mesmo quando um paciente que, para ser submetido a um tratamento médico de risco ou intervenção cirúrgica com perigo de morte, deve ser cientificado pelo médico a conceder-lhe autorização para tanto, e que prescrevendo o artigo 15 do Código Civil. Entretanto, nobre senhor, salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição sobre o próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes. Entretanto, senhores, relativamente aos direitos à integridade moral, esses se subdividem em direito à honra, direito à liberdade, direito ao recato da intimidade da vida privada, direito à imagem e o direito ao nome. Logo, qualquer que seja a violação à integridade moral, gerará a denominação de dano moral. Entende-se por dano moral aquele que diz respeito às lesões sofridas pelo sujeito, pela pessoa natura em seu patrimônio de valores. Entretanto, nobre senhor, relacionado aos drones na utilização nos estádios, nos grandes estádios do Morumbi, Pacaembu e outras denominações de estádio aí, eu diria aos nobres senhores, desde que esse instrumento, igual aconteceu um episódio anterior, em que colocaram uma mensagem carregada num drone, com a mensagem muitas vezes de fazendo apologia ou instigação à violência nos estádios. Isso provocou uma situação muito ruinosa. Não pode que essas elementares do sujeito do crime, nessa participação que venha influir nesse aspecto. Entretanto, nobre senhor, inicialmente observar que a honra está diretamente ligada aos sentimentos e atributos pessoais, por sua vez é variável entre os diversos indivíduos, conforme o caráter e demais particularidades de cada um. Entretanto, ao gênero direito à liberdade e à liberdade de expressão, o direito de intimidade e privacidade, a proteção da personalidade, passa pela noção da dignidade da pessoa humana. Entretanto, nobres senhores, relacionado a esta imagem, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurando que o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. De acordo com o que foi exposto, pode-se dizer que a intimidade tutelada constitucionalmente corresponde a um aspecto mais subjetivo. Entretanto, nobre senhor, dentro dessa análise, eu diria, na Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso 10, corresponde à honra dos indivíduos a qualquer, ou seja, qual pode ser conceituado como um conjunto de qualidades que caracterizam a dignidade da pessoa, a respeito dos cidadãos, o bom nome e a reputação. Entretanto, não basta prever constitucionalmente uma norma para que ela possa ser aplicada. É preciso também criar mecanismo. Entretanto, nesse mesmo sentido, não é auto-aplicável nesse aspecto.
anteriormente preenchidos os requisitos que se atrai da interpretação do artigo 186 do Código Civil. Entretanto, nobres senhores, desse modo satisfeitos esses requisitos, plenamente imputável a responsabilização do infrator e, consequentemente, a condenação ao pagamento de danos materiais e morais. Entretanto, ratificando a indústria do dano moral, infelizmente deponta com a força crescente nessa atual civilização mercantilista, devendo o Poder Judiciário sempre agir com cautela e discernimento nesses casos para proteger de fato o direito fundamental, mas sem contudo vir a cometer eventuais injustiças. Os drones e sua regulamentação frente ao direito de privacidade. Os drones são normalmente identificados como aeronaves que sobrevoam sem necessidade de um piloto real dentro da mesma, conforme define a Organização Civil Internacional, que vou dar a essa nomenclatura de OACI, em documentação de referências sob o título de circulações entre, que expõe aeronaves não tripuladas, como veículos aéreos operados sem a necessidade a bordo de um piloto. Entretanto, nobre senhor, essa forma desse instrumento que possui o controle remoto por um piloto real e de que de forma são tidos como sistema de veículos aéreos telepilotados, das que são as RPAs, por outro lado, aqueles que são autônomos. Logo, essas definições são usadas internacionalmente, especificado pela Comissão e pela AESA. Nesse passo, os drones foram os princípios desenvolvidos para uso militar e para a defesa, e ficaram conhecidos pela população quando os Estados Unidos começaram a usar os ditos drones assassinos, conhecidos mundialmente como killer drones, para alcançar alvos em nações terceiras, tais qual o Afeganistão, o Paquistão, assim como em outras nações, tem despertado uma discussão internacional no que diz respeito aos direitos humanos, no que tange à legitimidade dessa prática. Entretanto, nobres senhores, isso tem colaborado com isso. Por exemplo, a comissão destaca que os drones põem desafios novos em referência à privacidade e ao sigilo de dados. As aptidões, quando unidas com aplicações de tecnologia, causam alterações e mudam a natureza da vigilância, aumentando, sim, em comparação com outros instrumentos. Entretanto, nobres senhores, fazemos análise em decorrência disso, a Agência Nacional de Aviação, ANAC, em maio de 2017, editou uma regulamentação especial com regras gerais para o uso civil de drones. De acordo com a ANAC, as normas são complementares a de outros órgãos que também devem ser observados antes de qualquer operação. Dentre esses, destacam-se as normas do Departamento de Controle Aéreo, que eu poderia afirmar nessa nomenclatura, que a DECEA, do Ministério de Defesa e da Agência Nacional de Telecomunicações da Anatel. Entretanto, nobres senhores, nesse viés aí, o normativo da ANAC é um marco importante da aviação civil brasileira pela necessidade de estabelecer requisitos mínimos para a operação com esse tipo de aeronave que cresce a cada dia no país e tanto no mundo. Entretanto, a principal proposta da ANAC é que operações passem a ocorrer a partir de regras mínimas, preservando-se um nível de segurança das pessoas. Ratificando o uso para finalidades civis, precisam respeitar os direitos essenciais à vida, à privacidade e segurança de dados e garantias. Entretanto, nobres senhores, esta é uma abrangência que devemos dizer que existem determinados direitos que são inerentes à própria condição do ser humano, ou seja, são direitos originários fundamentais. A Constituição da República do Brasil, a Constituição, o Código Civil e leis esparsas, legislação, o próprio Código Penal prevê proteção completa aos direitos à privacidade e de propriedade, como coibir, como também inibir e dizer aos nobres senhores que, em decorrência disso, cabe ao Estado
eu diria, dar provisão de recursos para afiançar a proteção da sociedade. Entretanto, cumpre ressaltar que o emprego e o uso de drone não remete somente a práticas ilícitas e de lesões a terceiro. Ele também trouxe adições para o dia a dia da humanidade, podendo salvar vidas com facilidade de locomoção, chegando em locais de difícil acesso para o homem. Entretanto, nobres senhores, é muito importante salientarmos alguns aspectos relacionados, eu diria aos nobres senhores, relacionado a esse incremento, essa novidade, essa brincadeira que muitas vezes pode ficar séria. Por exemplo, vale ressaltar, eu diria aos nobres senhores, que aconteceu num determinado aeroporto de São Paulo, que os radares não conseguiam detectar os dispositivos nas imediações das pistas, uma vez que os mesmos não possuem nenhum tipo de identificação de envio de sinais, como transpondem. As prevenções nos aviões, os quadricópteros, eu diria, só foi identificado porque tinha luz em sua estrutura. Entretanto, nobre senhor, isso aconteceu dentro do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, onde esse objeto sobrevoava o espaço do aeroporto, porque é possível que um instrumento desse ele venha derrubar aviões, derrubar o helicóptero, derrubar outros aparelhos ou impedir ou desvirtuar o significado. Entretanto, senhores, eu diria que o peso e as categorias, as regras da ANAC dividem-se a essas aeronaves em 3 categorias, a partir do seu peso. Unidade com peso abaixo de 25 kg e aquelas entre 25 e 150 kg, e aeronaves com mais de 150 kg. São modelos que tenham pelo menos 250 gramas e estão isentos de vários requisitos, como o cadastro no site da ANAC. Então, um brinquedinho não precisa cadastrar no site da ANAC, mas se ele tiver mais de 250 gramas, mais do que uma margarina de 250 gramas mais acima, é preciso haver o cadastro na ANAC. Por exemplo, ganhei um drone, preciso de registrá-lo? Sim. As aeronaves com mais de 250 gramas e até 25 gramas precisam ser cadastradas no site da ANAC. Aquele com peso inferior a 250 gramas não precisa de nenhum cadastro. O número de identificação gerado na certidão de cadastro a ser feito no endereço no sistema da ANAC do governo brasileiro cinzante deve estar acessível na aeronave ou em local que possa ser facilmente acessado de forma legível, eu diria, e produzido em material não inflamável. Preciso fazer um seguro? Sim, é obrigatório o seguro com cobertura de danos a terceiro para pilotar drones com peso superior a 250 gramas. Preciso de uma habilitação para pilotar um drone? Sim, no caso de drones que tenham peso superior a 25 kg, para drones acima de 25 kg ou para qualquer voo acima de 120 metros de altura. Um piloto deve passar por uma capacitação e ter maior de 18 anos de idade, já que para equipamentos entre 250 gramas e 25 kg, o usuário deve realizar um cadastro no site da agência. Onde posso pilotar meu drone? Pela regra geral, os drones com mais de 250 gramas só poderão voar em áreas distintas de terceiro, no mínimo 30 metros horizontais, sob total responsabilidade do piloto, operar e conforme regras de utilização do espaço aéreo. Caso exista uma barreira de proteção entre o equipamento e pessoa à distância especificada, não precisa ser observada. Para voar com drones com mais de 250 gramas perto de pessoas, é necessário que elas concordem previamente com a operação, ou seja, a pessoa precisa saber e concordar com o voo daquele equipamento nas proximidades onde se encontra. É o tipo de situação que diz respeito ao quê? Aos shows, festivais e partidas de futebol e outros esportes. Continua proibido as operações totalmente autônomas desses equipamentos, ou seja, naquela onde o piloto remoto não é capaz de intervir. Continuam proibidas no país. Essas operações diferem-se das automatizadas, na qual o piloto remoto pode interferir em qualquer ponto. Também é proibido o transporte de pessoas, animais, artigos,
perigosos e outras cargas vetadas por autoridades competentes como armas, como bombas explosivas. Entre esses artigos perigosos poderão ser transportados quando destinados a lançamentos relacionados à atividade de agricultura, horticultura, florestais ou outras definidas pelo novo regulamento. No entanto, poderão ser transportados equipamentos eletrônicos que contenham baterias de lítio necessárias para o seu funcionamento, desde que sejam destinados para o uso durante o voo, tais como câmeras fotográficas, filmadoras, computadores. Artigos perigosos requeridos para a operação de equipamento também poderão ser transportados. As regras referentes aos artigos perigosos não se aplicam aos drones controlados pelo Estado, sob total responsabilidade das entidades, e o cumprimento ao RBAC, número 175 de 2009. Vou tratar essa nomenclatura dessa forma. As penalidades. A utilização dos drones em desacordo com a norma implicará em processo administrativo, civil e criminal. As sanções que estão previstas na legislação referente à responsabilização nas esferas civil, administrativa e penal, com destaque à inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da imagem. O Código Penal prevê, no artigo 261, pena de reclusão de 2 a 5 anos para quem expuser a perigo que embarcação ou aeronave própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação marítima, fluvial ou aérea. O mesmo também tipificação a exposição de pessoa a risco, no artigo 132, que prevê pena de detenção de 3 meses ou 1 ano, ou mais se o crime for considerado mais grave, nos casos em que coloque em perigo direto ou iminente a vida ou a saúde de terceiro. Pela lei das contravenções penais, dirigir a aeronave sem estar devidamente licenciado pode gerar pena de prisão simples de 15 dias a 3 meses e pagamento de multa. Pelo artigo 35 da mesma lei, praticar acrobacias ou fazer voos baixos, fora da zona permitida em lei, bem como fazer descer a aeronave fora de lugares destinados a essa finalidade, também pode gerar prisão simples de 15 dias a 3 meses e multa. As operações de drones por órgão de segurança pública, de polícia, de fiscalização tributária e aduaneira, de combate a vetores, de transmissões de drones, de defesa civil e do corpo de bombeiros, ou de operador a serviço de um desses, permanecem permitidas pela ANAC, sem observar os critérios de distanciamento da área distante de terceiro. Essas operações devem ocorrer sob total responsabilidade do órgão ou operador e possuir avaliação de risco operacional, devendo também obedecer às regras de utilização do espaço aéreo estabelecidos pela DCA. Entretanto, nobres senhores, a utilização dos drones pela Secretaria de Justiça, pela Secretaria Pública de Justiça, eu diria que as delegacias de polícia têm alcançado muito êxito e vantagem na localização ou na perseguição, ou até mesmo na investigação de muitos indiciados ou que supostos criminosos. Esses drones, eles têm filmado, ele tem fotografado e vai diretamente para a central de atendimento às imagens. É muito bom o avanço da tecnologia, que será inviável muitas vezes para empreender uma fuga. Será inviável porque ele vai escanear a pessoa, aonde ele for, o drone vai conseguir arrastar e fotografar e fazer filmagem. Independente se ele queira apresentar ou ocultar, vai depender de tempo. Então, nobres senhores, o serviço da tecnologia, do avanço dos drones, ele tem as suas vantagens, ele tem as suas desvantagens, pode ser usado tanto para o bem como para o mal. Pode ser usado por empresas, por pessoas jurídicas, por pessoas físicas, pode ser operadas desde que seja licenciado, autorizado, que venha estar habilitado e que tenha condições mínimas e também respeitar o direito, a imagem, a honra, a intimidade, respeitando aí toda o seu aparato, da sua privacidade, dentro de uma razoabilidade, dentro de uma normalidade, sujeito à responsabilidade civil, criminal e também
em todas as esferas dos direitos em que, dentro da legislação abrangente, que possa causar uma situação que incorra em risco, principalmente em áreas marítimas, em áreas de aeroporto ou até mesmo habitadas, prédios, arranha-céus, em que possa trazer prejuízo. É muito bom, louvável a tecnologia, é muito bom, mas eu quero nesse exato momento finalizar o meu abraço, o meu carinho, concluindo aí o meu respaldo final. Não se esqueça, assine o canal, se inscreva, fortaleça e bem-vindos, bem-vindas. Receba aí o meu carinho, meu abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.